Olá! No nosso terceiro dia da Semana de Capacitação para a Campanha de Matrículas, convidamos a Patrícia Gibran e a Milena França, do Marketing dos Colégios Positivo. Elas vão falar sobre o mercado educacional, os seus desafios e as oportunidades na captação de alunos. Olá, sou Patrícia Gibran, gestora de marketing dos colégios da Rede Positivo. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o mercado educacional, os desafios e as oportunidades na captação de aluno. Quando a gente fala de mercado educacional, é importante entender o tamanho desse mercado. E aí vamos falar um pouquinho do cenário Brasil. Então, trago aqui para vocês a primeira tela para que a gente possa entender qual é a evolução na quantidade de escolas do Brasil. Então, o que a gente observa, né? No período de 20 a 22, no período de pandemia, a gente vê uma redução no número de escolas e agora 2023, o último censo educacional, nós temos um pequeno acréscimo de 0,1%. Quando nós vamos nessa análise por segmento, nós observamos aqui também, seja creche, pré-escola, um crescimento. Creche um número maior de 3,1, porque foi, logicamente, uma área que mais sofreu quando nesse período de pandemia. Pré-escola, ele tem um crescimento de 0,1. Os anos iniciais, nós observamos um decréscimo de 1,5. Nos anos finais, nós temos um pequeno aumento no número de escolas de 0,03. E no médio, nós temos um crescimento de 1,2. Quando nós falamos aí desse bolo, do tamanho, de quem corresponde, quem administra as escolas, né? A gente vê administrado um pequeno percentual de 0,4%, pela área federal, 16,5% estadual, municipal com 59,8%, representando a grande fatia dessa pizza, e da área privada, 23,3%. E falando agora um retrato da quantidade de escolas privadas no Brasil, a gente percebe esse mesmo cenário que a gente vê das escolas gerais, né, públicas e particulares, onde nós temos uma redução nesse período de pandemia e na escola particular em 23 a gente tem até no cenário geral um aumento maior de 3%. Falando de segmento, nós vemos que em 23, o último censo, nós temos um crescimento na rede privada de 2,6%, já em pré-escola 1,6%, nos anos iniciais 0,7%, nos anos finais 1,2% e no ensino médio 1,1%. E agora entender, nós vimos o cenário das escolas e agora entender um pouco desse alunado no Brasil também com base no Censo Educacional de 2023. E aqui fica visível o impacto principalmente na educação infantil no período de pandemia, né? Foi o segmento que teve maior reflexo, maior perda, né? A gente sabe o quanto escolas não conseguiram se manter no mercado. Então agora aqui temos um cenário do alunado nesse período de 19 a 23, também com base no censo educacional. E o que a gente percebe aqui na linha verde é o impacto que se teve nos anos iniciais. Ele teve um impacto menor que a educação infantil, que é a linha azul, que foi realmente o segmento que sofreu muito mais na educação infantil. A gente sabe o quanto foi difícil para as escolas de educação infantil se manter nesse cenário de pandemia. Já anos finais e ensino médio, nós tivemos uma curva linear, melhor, nenhuma curva, né? A gente teve uma estabilidade nesse número de alunados nesse período de 19 a 23. E aí, a gente entra realmente no o que é importante quando você fala em captação de alunos. Que estratégias que a gente deve conhecer para captar novos alunos? A primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o meu cliente? Quem que é ele? Vocês sabem quem é o cliente de vocês? Vocês sabem onde ele mora? Vocês sabem o que os pais trabalham? Qual que é a necessidade deles? Vocês sabem a classe social
das famílias que vocês atendem ou que vocês buscam, esses prospects que vocês buscam, qual que é o estilo de vida deles? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é conhecer esse cliente que nós temos ou esse cliente que a gente quer prospectar. Eu trago aqui para vocês um mapa, aqui é de Curitiba, mas esse mapa que é de geomarketing, onde a gente pode ter um retrato. Vocês podem ver que ali tem várias cores, né? O preto, que é uma concentração de população muito alta, o verde alta, concentração média, e nesse mapa ainda a gente consegue ter uma ideia, conforme bairros, qual é a classe social, e mais ainda, se vocês têm o endereço das famílias que estão com vocês, colocar o CEP e vocês conseguem entender exatamente, aqui um mapa geral de uma cidade, mas você pode pegar uma visão bem local do bairro, fazer um raio de 3, de 5 quilômetros, o que faz sentido para vocês. Tá? Hoje, quem não tem isso disponível, que não tem, o Sistema Positivo, ele disponibiliza, converse com um consultor pedagógico que ele vai te mostrar uma ferramenta bem importante para você ter esse cenário de onde está o teu cliente, onde ele fica, em qual bairro, qual a população, até para poder fazer essa classificação social deles e você entender esse perfil do teu alunado, da família desse teu alunado. Esse aqui é um retrato que a gente observa, né? Uma variação com ele, eu consigo ver uma variação de 2010 a 2023, né? Aí é uma projeção que essa ferramenta da GeoFusion faz, do IBGE, onde a gente observa, por exemplo, uma variação negativa do crescimento populacional na faixa de 4 anos. A gente sabe que a pirâmide etária, ela está invertida, hoje a gente tem muito menos nascimentos do que antes, né? Então, entender como que eu vou trabalhar com esse alunado que ele está diminuindo, né? Vamos lá, nessa faixa etária. E eu tenho uma variação positiva, mas a gente fala de mais de 10 anos, de 0,42% de 5 a 9 anos, ou seja, não é nada, né? Como que a gente vai lidar também com essa pirâmide etária que ela está invertida? A gente tem muito mais pessoas mais velhas do que mais jovem hoje no Brasil. E aí nós vamos para os 4 P's do marketing. Os 4 P's do marketing, ele deriva, né, do inglês, ou seja, produto, que vem do inglês product, preço, que é o price, praça, o P é place, que no português se traduziu como praça, mas no sentido de localização, e o P, promotion, que vem a tradução para o português de promoção, mas no sentido de comunicação. Tem outros P's, mas eu trago aqui os P's básicos para a gente começar e avaliar numa campanha de captação, uma campanha de marketing, o que é preciso. Vamos lá para cada um dos P's. Quando eu falo no P, produto, o que eu quero dizer, e eu peço para vocês fazerem uma reflexão aqui comigo. O que o mercado está esperando do teu produto, do serviço? Não adianta de nada eu criar algum serviço que não acomoda para o mercado, né? O mercado, ele pede um período estendido, né? Os pais, eles trabalham o dia inteiro, eles precisam que os filhos fiquem na escola por um período para acomodar enquanto eles estão no trabalho. Então, é importante entender isso. Atividades ofertadas. O que hoje o mercado pede como atividade ofertada? Um esporte, cultura, enfim, realmente entender nesse mercado que vocês estão inseridos, o que é importante para isso. Alimentação, será que a oferta de uma alimentação, puxa, eu vou deixar num período estendido, eu vou facilitar onde o estudante chegue na escola e tenha um almoço, onde os pais não precisem se preocupar com isso? Isso é relevante ou não? A prática da cidade onde vocês atuam, tem uma prática de que se tem casa, se almoça em casa, eu faço essa pergunta para que vocês reflitam, primeiro, como que eu vou compor esse meu produto, o meu serviço. E mais ainda, que atributos ele precisa ter, né? A estrutura física é relevante? Professores, logicamente isso aqui, professores qualificados, sem dúvida é importante, né? Mas o que eu preciso? Eu preciso uma oferta, por exemplo, uma escola bilíngue? Isso é relevante aonde vocês estão? Como é que o mercado se comporta, né? Então, pense nisso quando vocês forem avaliar o produto de vocês, reflitam, quem sabe vale até fazer uma pesquisa. Hoje com o Google Forms vocês conseguem fazer uma pesquisa com os pais
se vocês têm dúvida e querem implementar algo, pergunte para eles o que é importante, o que vale a pena e o quanto eles querem pagar também, né? E aí a gente vai para o P, que eu já falei agora, preço, né? O preço não quer dizer o melhor preço, mais baixo. Eu tenho que entender o cenário que eu estou atuando. Primeiro, qual que é o valor oferecido pelo serviço? Existem referências na área como serviço similar na mesma região? O cliente é sensível ao preço? Como é que você está sendo comparado? Existem políticas de desconto? E mais ainda, você conhece o que os concorrentes que estão no teu entorno e que faz numa escolha de uma família e selecionar a tua escola ou a escola que está do seu lado e o preço é determinante? É importante conhecer o que o mercado está praticando. Além do preço, o que ele oferece? Se ele oferece algo mais por menos, ou as pessoas entendem que elas pagariam mais para ter aquele serviço que ninguém tem, né? Façam essa reflexão. E aí eu entro no P, praça, né? Qual que é o potencial da tua localidade? Lá atrás a gente viu aquele cenário ali do geomarketing, né? Onde eu posso entender a densidade demográfica, eu posso entender inclusive se é um perfil, qual o perfil de renda, para avaliar até o potencial dessa região que vocês estão. Porque se você está numa região mais velha, como que eu posso fazer para trabalhar isso? Ou se eu vou colocar uma nova escola, entenda esse fator. E falei para vocês, né? O tamanho também da concorrência que tem. Eu estou sozinho nesse mercado, nessa região, nesse raio. Vamos lá, geralmente quando você fala de uma escola, lógico, depende de cada região, né? Mas numa grande, numa cidade, eu vou falar de Curitiba, porque temos escolas em Curitiba, né? Tem várias escolas em Curitiba, geralmente que você trabalha um raio de 13, até mesmo 5, mas talvez uma cidade que é um pouco menor, um raio de 5 quilômetros, até mais. Quais são os players que estão nesse entorno? Ele oferta algo similar ao que vocês ofertam? Qual que é o preço praticado por ele? E, por fim, o P, promoção, que ele dá um sentido de comunicação. E aí vem a grande pergunta, onde que eu vou anunciar? Às vezes eu não tenho se pensa muito, vou anunciar em grandes mídias, né? Vou na televisão, vou no rádio ou numa mídia exterior. É importante que vocês entendam o tamanho de cada um e o que faz sentido para aquela comunidade. Qual que é o melhor momento para eu começar minha campanha de captação? Cada praça é uma praça. É importante entender o movimento do mercado, quanto que faz sentido vocês começarem a trabalhar isso. Na rede de colégio positivo, a gente atua em 7, 8 praças. E cada praça tem uma situação diferente. E é importante a gente ver de forma única e entender esse mercado. O que o mercado está fazendo? Sempre fiquem atentos olhando o que o mercado está fazendo, como ele está se vendendo, o que ele está dizendo. E quando vocês forem fazer a avaliação do como vocês vão se comunicar, é importante não fazer o que todo mundo faz, é entender realmente o que é diferente para vocês, o que vocês têm, cada um tem algo diferente, e reforçar isso, logicamente, conhecendo o que o mercado quer também, né? E a grande pergunta, né? Como que eu vou encantar? Como eu vou chamar atenção nessa minha comunicação? E saber dessa jornada do cliente. Tá? Ele começa quando a procurar? Para mim, eu tenho uma máxima que quando você vai procurar um colégio, você não vai simplesmente no período de campanha, né? É algo que, quando eu penso em procurar um colégio para um filho, ele vai procurar informações, ele vai procurar conteúdo o tempo inteiro, né? E é bem interessante, porque muitas vezes a gente faz vários conteúdos, faz campanha, aí chega uma família e diz, eu matriculei pela indicação de um amigo. Daí você pensa, puxa, será que vale a pena a comunicação? Né? É algo que todo mundo reflete sobre isso, mas vamos lá, a retenção, o cuidado com quem está dentro é importante, porque eles são os nossos embaixadores da marca.
Eu gosto de dizer que a comunicação, ela é importante, ela vai vai fazer a sua marca conhecida, né? Mas quando você vai por uma opção, para uma decisão de escolha, você vai consultar quem está dentro do colégio. Daí, é bom o ensino, o que oferta? Ele vai consultar porque é um casamento, né? É algo que quando você coloca o teu filho numa escola, você quer que seja uma relação duradoura. Então é importante pegar referência e como é. Também, não é o tema aqui, a retenção, mas eu já deixo assim, importante também ter o cuidado com o aluno que está dentro do colégio, para que a família, sejam os embaixadores da marca e referencie o colégio para outros alunos também. E quando a gente fala ainda do P, promoção, comunicação, hoje, com as mídias digitais, com as estratégias digitais, ela facilitou e foi muito mais democrática para que aqueles que não conseguiam divulgar, não tinham condições, possibilitem trabalhar uma divulgação também. Então eu vou chamar aqui a Milena França, coordenadora de marketing dos colégios da Rede Positivo, para falar para vocês especificamente sobre marketing digital. Olá, o meu nome é Milena e eu vim trazer para vocês algumas dicas simples e super fáceis de aplicar na estratégia digital da sua campanha de captação de novos alunos. Vamos lá? O primeiro ponto é: aproxime-se do seu público e inicie um diálogo com ele. Eu trago essa frase para que a gente possa refletir sobre como a gente pode usar os canais digitais no dia a dia. Então, entender que é um diálogo, que a gente pode ouvir o nosso público e a partir daí aprender e retornar para eles de forma mais adequada, é o principal aprendizado que a gente pode ter para trabalhar no digital no dia a dia. E aí eu trago uma outra pergunta, que é: quão fácil é para o seu público te encontrar? Trago aqui 3 pontos que nós precisamos pensar e refletir se nós estamos facilitando a vida do nosso público em relação a isso. O primeiro deles é um site. Você tem um site com as principais informações atualizadas? Quando a gente fala sobre um site, a gente logo imagina um site gigante, cheio de páginas, super complexo, mas você pode iniciar, na verdade, com um hot site simples, uma página única que vai trazer ali as principais informações. Endereço, as diferentes formas de contactar você, informações básicas e importantes para o seu público, que quais são os segmentos que você atua, qual é o horário de atendimento, e tudo isso caberia ali numa página simples, num simples hot site. Outro ponto que vocês podem pensar e já aplicar é sobre ter um perfil de empresa no Google Meu Negócio. Ali você consegue trazer informações também super simples de localização, de telefone, o horário de atendimento e um acesso fácil para o seu site. Então, o que você não consegue colocar de informação ali, o seu site, mesmo que seja um hot site simples, vai complementar. E o terceiro ponto é rede social com bio relevante para o seu público. Imagine o seguinte: uma pessoa com pouco tempo, que quer informações com rapidez, você precisa, ao abrir a sua página, a sua conta no Instagram, ver rapidamente ali as informações rápidas. Você precisa, logo no primeiro olhar, conseguir prender o seu público. Então, veja se, ao abrir a página do seu negócio, você tem ali dizendo qual é a área de atuação. Por exemplo, se você é um CMEI, já traga a área de atuação logo na bio. Colégio voltado para a educação infantil, por exemplo. Traga ali quantas unidades você tem, traga o seu telefone de contato, o endereço, né? Então, tudo isso vai facilitar o seu público a te encontrar. Logo na sequência, nós temos os highlights, né? Que são aqueles destaques. Use esses highlights que ficam ali por tempos, né, determinados por você, para contar o seu diferencial para o seu público, né? Então, por exemplo, você é um CMEI e além das tradicionais aulas de balé e futebol, você agora também tem judô, você também tem artes. Traga aquilo ali como um diferencial, conte para o seu público aquilo que ele gostaria de saber, que você sabe que tem valor para ele, mas de forma facilitada. Não deixe o seu público precisando procurar. O que as pessoas procuram? As pessoas procuram facilidade, agilidade e comodidade.
Entendendo isso, pense em toda uma comunicação que esteja voltada para essas necessidades do seu público. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. A comunicação ela precisa ser clara. E você precisa pensar que o nosso público, ele procura informações por meios diferentes. E você precisa entregar essa mesma informação em todos esses formatos diferentes. Então, anteriormente eu falei sobre comodidade, por exemplo. E aqui eu trago 3 exemplos de comodidade completamente diferentes. No primeiro exemplo, eu trago uma comodidade na prática, de serviço que o colégio faz. Então, nós entendemos que muitas famílias tinham dificuldade para ir presencialmente em um colégio. Então, nós começamos a trabalhar com a visita online. Então, a gente traz isso já no momento da comunicação. Eu não preciso esperar que o meu público me pergunte se eu tenho essa necessidade. Eu levo essa facilidade até ele. Um outro exemplo é essa peça onde a gente explica na prática como chegar a um colégio, né? Então, os colégios do Grupo Positivo possuem em Curitiba 7 unidades. Uma das unidades mais recentes, por muitas vezes, as pessoas nos procuravam e diziam que, nossa, eu não sabia que tinha uma unidade aqui. Então, quando a gente percebeu essa dificuldade de se saber daquele colégio naquele lugar, a gente pensou, por que não divulgar um vídeo onde a gente explique o dia a dia, né? Então, esse vídeo foi um vídeo super simples, foi um vídeo gravado com o celular, onde a gente sai de uma praça super conhecida na cidade e vai andando e vai mostrando o caminho. Então, é algo simples, qualquer pessoa consegue fazer isso. O terceiro exemplo é completamente diferente dos 2 anteriores, mas que também fala de agilidade, também fala de comodidade. É onde a gente já traz na tela, né, numa peça estática e super simples, o telefone de WhatsApp e o telefone para ligação, porque a gente entende que as pessoas procuram a gente por formas diferentes, né? Então, a gente traz essa facilidade ali já no momento do contato. Explore os diferentes formatos e descubra o que dá mais resultado para você. Não existe uma fórmula, né, perfeita, né? Você só vai descobrir fazendo. E o ambiente digital é um ambiente muito bom para você fazer esses testes, porque é um ambiente que você pode usar o orgânico, né? Então, peças de redes sociais, para você identificar onde o seu público tem uma interação maior, qual é a forma de conversar com o seu público que ele mais retorna para você. Então aqui a gente traz 3 exemplos diferentes de um tema que nós, enquanto marca, gostaríamos de divulgar. Então, todos conhecem o Colégio Positivo como uma empresa um colégio que aprova, né? Ele é muito forte no ensino médio. E aí o que a gente quer mostrar é que sim, nós somos fortes no ensino médio, mas para além disso, nós somos fortes desde a educação infantil, né? Então, para a gente é muito importante mostrar que tem acolhimento, que você pode colocar o seu filho no positivo a partir de 1 ano de idade. Então, tem muita gente que às vezes acaba não sabendo disso, pensando no positivo muito lá para frente. Então, a gente queria comunicar isso. E aí a gente traz em 3 peças completamente diferentes. A primeira peça é uma peça estática, onde essa é a informação principal. A gente até usa, né, uma frase, né, isso mesmo que você leu. Temos turmas a partir de 1 ano de idade. Então, com uma comunicação muito clara e muito direta. Na segunda peça, a gente traz um exemplo de um carrossel, onde eu vou dizer vários diferenciais de educação infantil, mas eu começo por aquela que nos é nesse momento mais cara. Explicar para a comunidade que, a partir de 1 ano de idade, já tem séries ali abertas para o seu filho. E por último, a gente traz um vídeo, onde a gente vai explicar melhor sobre tratamento individualizado, sobre acolhimento da família para as crianças nessa faixa etária, né, que é um cuidado completamente diferente. Então, olhe para o seu negócio, reflita o que você gostaria de dizer, o que será que as pessoas ainda não estão sabendo sobre o seu negócio, sobre a sua marca, mas que você sabe que agrega valor, que gera desejo. Conte isso e conte de formas diferentes. Tenha clareza no seu objetivo e coloque a mão na massa. Vamos conferir agora alguns pontos que são cruciais para um planejamento. Primeiramente, defina o canal.
Se a sua empresa é pequena, se você não tem um time de marketing ou não tem uma grande equipe, foque naquilo que você acredita que vai dar mais resultado. Então, olhe para o seu público e perceba aonde esse público está. Então, por exemplo, né, você aí que é um diretor, em qual das suas redes sociais você consegue verificar que a maioria dos pais estão? É o Facebook? É o Instagram? É o TikTok? Coloque os seus esforços nesse canal onde você tem essa consciência de que o seu público está mais fortemente. Segundo, defina uma comunicação. Né? Então, o que o seu público deseja saber? Lembra que lá atrás eu comecei falando sobre o diálogo? Através das postagens que você faz no dia a dia, através dos comentários e dos feedbacks, até na própria avaliação no Google Meu Negócio, você consegue entender o que o seu público está falando, né? Perceba isso, foque naquilo que vem, né, como dúvida e com maior frequência e coloque a sua comunicação para sanar essas dúvidas. Use isso de forma estratégica. Defina tom de voz. Então, dialogue, aproveite o feedback nas redes sociais para realmente implementar soluções. Seja cordial, mas tenha uma comunicação que tenha ali a cara do seu colégio, a cara do seu negócio. Defina formato. Você não saberá qual o melhor formato se você não testar. Então, no exemplo anterior, eu mostrei um mesmo tema, um mesmo argumento, onde eu trabalhei com 3 formatos completamente diferentes, né? Então, teste mesmo para você saber onde você vai colocar os seus esforços. Então, você pode vir a perceber que o carrossel acaba não tendo um impacto, não entregando, mas quando você trabalha vídeo, ele entrega muito melhor. Mas teste, não faça essa escolha se não testar. E tenha paciência. É normal o público ser impactado em diversos canais, em diversos formatos, até tomar a decisão, né? E entenda que a gente ainda trabalha com momentos de decisões muito diferentes. Então, a gente precisa trabalhar uma comunicação para fomentar essa curiosidade do pai vir visitar e mais para frente a gente precisa continuar com essa comunicação para realmente gerar desejo e ele ficar com a gente. Então, trabalhe conteúdo para esses dois momentos diferentes. E aqui, para finalizar, eu trouxe algumas ferramentas pagas e gratuitas que podem te ajudar no dia a dia, né? Então, eu trouxe aqui o primeiro Google Trends para você conferir as tendências. Então, confira as tendências e surfe na onda que estejam alinhados aos propósitos da sua empresa. Então, o Google Trends ele vai trazer quais são os temas que mais está sendo falado naquele momento, analise ele, veja se ele faz sentido com o seu propósito, com a visão da sua empresa e, se fizer, por que não utilizar esse tema? CapCut. Então, você vai gravar pelo seu celular mesmo, seja foto, seja vídeo, e você pode fazer edições pelo próprio celular e ali mesmo postar. Mesmo que você tenha uma equipe, mesmo que você tenha um design na equipe que possa fazer isso, você facilita ali o dia a dia dele, né? Então, como cada vez mais a gente tem usado os celulares para criação de conteúdo, você fazer tudo em um único equipamento facilita o seu dia a dia. Ainda que seja um design, né? Então, se você tem um design e um analista, né? Se você pode diminuir a fila ali de jobs do design, por que não? Use, experimente. Canva é o mesmo formato, ele também tem a proposta ali de desenvolvimento de layout super simples, onde você pode, de novo, trabalhar com design, onde ele vai criar ali o principal layout e depois trabalhar no dia a dia com aqueles layouts que ele criou apenas mudando foto, mudando algumas informações e assim ganhando agilidade no seu dia a dia. ChatGPT. Use para agilizar a construção de legendas, revisões de textos e até mesmo para construir ideias de planejamento. O ChatGPT é uma ferramenta que é gratuita, que traz muita agilidade no seu dia a dia. Então imagina que tudo aquilo que você teria que pensar, que escrever, que revisar, você pode usar uma plataforma que vai fazer isso para você em segundos, mas tenha o cuidado de revisar, de deixar aquele texto no tom do seu negócio, como a gente falou anteriormente, né? Qual é o tom de voz da sua empresa? Como você quer comunicar? Use o ChatGPT, mas sempre cuide para revisar. Reportei é uma ferramenta paga de monitoramento, mas que ela permite
que você tenha dados simples ali de tudo aquilo que você postou e para que você possa ter certeza ali dos KPIs e tomando decisões cada vez mais assertivas, né? Então, postei um argumento que eu acho importante apresentar para o meu público em 3 formatos diferentes. O Reporter ele vai te ajudar a ter clareza em qual formato melhor performou, para que você possa ser mais assertivo. RD Station, criação de LP, envio de e-mail, CRM e apoio de implementação com um especialista. Lá no começo nós falamos o quão é importante ter um site, que não precisa ser necessariamente um espaço muito complexo. O RD Station ele traz diversas soluções, como por exemplo uma LP que você pode mudar com facilidade o layout, mudar com facilidade as imagens. E assim eu finalizo as dicas de hoje. Espero que tenha sido proveitoso e que vocês consigam aplicar no dia a dia. Muito obrigada! Amanhã finalizamos a nossa semana de capacitação, falando sobre o novo conceito da campanha de matrículas. Você não pode perder, esperamos você!